Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos à conversa o Dr. David Rodrigues para nos falar um pouco acerca da psicologia das relações interpessoais. Dr. David, muito obrigado por estar na PsicoTV. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Para darmos início à nossa conversa, pergunto-lhe no que consiste um relacionamento interpessoal. Um relacionamento interpessoal consiste em todas as ligações afetivas que nós estabelecemos com outras pessoas. Ligações afetivas estas que são continuadas no tempo, não ocorrem uma única vez, mas são continuadas, são repetidas e fazem com que as pessoas estabeleçam laços de intimidade, estabeleçam alguma intimidade, estabeleçam alguma afetividade entre si, estabeleçam emoções de forma a que o comportamento de uma pessoa vá de alguma forma influenciar e ajudar, quando necessário, algum problema ou alguma questão associada à outra pessoa e vice-versa. Portanto, é uma relação que se vai estabelecendo com o tempo, vai crescendo e, como todas as relações, enfim, pode crescer, também pode, em determinados casos, ir crescendo, manter-se e, por alguma razão, dissipar-se. Podemos então afirmar que todos os nossos relacionamentos são interpessoais. Porquê? Todos os nossos relacionamentos são interpessoais, sim. O que nós temos que diferenciar quando falamos em relacionamentos é, portanto, diferenciar das interações que nós estabelecemos. As interações são aquelas coisas, digamos assim, mais pontuais que nós temos com pessoas ou que não conhecemos ou com as quais nos estabelecemos uma ligação afetiva. Por exemplo, alguém que nos serve o café todos os dias, nós conhecemos essa pessoa, nós dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, o que quer que seja, mas não temos necessariamente uma ligação afetiva, e é isto que diferencia as interações sociais das relações interpessoais. Portanto, a partir do momento em que há alguma afetividade e algum grau de intimidade, digamos assim, estabelecido com a outra pessoa, já estamos no campo de uma relação interpessoal. Por que motivo os relacionamentos têm um papel de destaque nas nossas vidas? Tem um papel central, porque se não fossem os relacionamentos nós não teríamos um sentido de validação do que nós conhecemos, do que nós gostamos, do que nós sabemos, e não teríamos também uma componente fundamental para a nossa vivência, que é o suporte social que nós temos. O suporte social é um dos aspectos que mais importância tem na nossa vivência, na nossa saúde, não só a saúde mental, que é extremamente importante, mas também na saúde física. O facto de nós termos amigos, o facto de nós termos uma rede familiar, uma rede de suporte que nos dá apoio emocional, faz com que nós nos sintamos melhor no dia-a-dia, que nós tenhamos mais saúde. E este aspecto do suporte emocional, do suporte social, da importância das relações interpessoais é muitas vezes descurado. E pensamos muitas vezes que fazer exercício físico, deixar de fumar, isso sim são coisas importantes para a nossa saúde. São, sim senhor, mas os amigos, a família, as ligações afetivas que nós estabelecemos com as outras pessoas são igualmente ou ainda mais importantes que esses outros aspectos. E a psicologia? Qual é o papel da psicologia na área das relações interpessoais? A psicologia tem um papel fundamental. A psicologia não se centra apenas em questões mais de saúde mental ou em questões mais de caráter do foro, enfim, de patologias do foro psicológico, digamos assim, mais no campo da psicologia clínica, mas também tem
um aspecto central na compreensão da forma como as pessoas interagem, na forma como as pessoas reagem e na forma como as pessoas se comportam em ambiente social. Esta é mais a linha da psicologia social, onde o meu trabalho e o meu percurso se insere, no qual nós estamos interessados em perceber como é que as pessoas se ligam umas às outras, o que é que pode ajudar a que as pessoas se liguem, o que é que pode ajudar a que as pessoas interajam de uma forma mais proveitosa para as suas relações e para o seu bem-estar, porque é que as pessoas entram em conflito umas com as outras, porque é que as pessoas em determinados casos se sentem atraídas por outras, como é que uma relação amorosa se inicia, se desenvolve, o que é que pode colocar em perigo uma relação amorosa. Portanto, todos estes aspectos que ultrapassam variáveis mais contextuais e que são mais variáveis individuais, seja alguns traços com os quais, que nos caracterizam, traços de personalidade, valores universais, percepções que nós temos do bem-haver, percepções de risco, necessidade de obter prazer, todos estes aspectos que são mais individuais e que não são construídos, podem ser construídos ou podem ser adaptados, mas de alguma forma são mais inatos, se quisermos. Eu não gosto muito de usar a palavra inato quando falamos em psicologia, mas de alguma forma já temos uma predisposição para alguns traços. E temos que ter isto em atenção quando estamos a estudar relações interpessoais, porque as relações interpessoais, tal como o nome indica, são relações que se estabelecem com mais do que uma pessoa, portanto, duas pessoas ou mais. Portanto, temos que ter atenção a propensão para cada pessoa ter estes traços e como é que estas propensões, estes traços, interagem uns com os outros para promover relações, para, em alguns casos, impedir relações, e como é que isto depois se desenvolve ao longo do tempo e que consequências é que isto traz para o bem-estar e para a qualidade de vida, em termos muito gerais. Bem, sabemos que nesta área também se estuda os conflitos interpessoais, está diretamente ligado. Como podemos Sim. evitá-los? Bom, os conflitos interpessoais são uma das áreas que se estuda nas relações interpessoais. Uma das áreas tão importantes como outras, como eu referi, o amor, a amizade, a atração, etc. No campo dos conflitos, portanto, a psicologia das relações interpessoais estuda conflitos em diferentes domínios. Podemos estudar os conflitos em contexto mais organizacional, podemos estudar conflitos nas amizades, podemos estudar conflitos nas relações amorosas, portanto, em qualquer domínio em que haja uma relação interpessoal ou em que haja uma interação social. E o que nos interessa, quando estamos a analisar conflitos, o que nos interessa é perceber como é que as pessoas podem fazer valer as suas qualidades para resolver ou para entender melhor os conflitos. Por exemplo, como é que uma propensão para ser empático pode ajudar a perceber melhor o ponto de vista de outra pessoa num contexto de conflito, e como é que esta propensão para a empatia, o facto de eu ser mais empático e de conseguir perceber melhor o ponto de vista da outra pessoa, pode ajudar a que eu resolva o conflito de uma forma mais eficaz, e até que ponto é que pode prevenir a escalada de um determinado conflito. E quem fala na propensão para a empatia, fala noutras variáveis, em tantas outras variáveis. Portanto, quando estudamos conflitos, o nosso maior interesse é perceber como é que variáveis individuais e variáveis da interação, da própria interação, podem ajudar a terminar ou a mitigar um determinado conflito. Claro que isto depois vai de alguma forma variar
interagir com variáveis do contexto. Se estivermos num contexto mais organizacional, temos que também, muitas vezes, temos que também ter em atenção o contexto hierárquico em que o conflito se pode dar, e aqui provavelmente já não estamos tanto ao nível de uma relação interpessoal, mas temos que ter em atenção outras variáveis do contexto, nomeadamente o clima organizacional, o estilo de liderança que é aplicado pelo supervisor, para ver como é que nós conseguimos mitigar o conflito em questão. Mas se estivermos em contexto de relações interpessoais, por exemplo, podemos analisar tantas variáveis das próprias pessoas, mas também a dinâmica que se estabelece entre as duas pessoas. Dando um exemplo, nós temos alguns estudos sobre o uso de emojis em trocas de mensagens e como é que isto pode levar ou não à percepção de um conflito numa relação. Por exemplo, uma pessoa que manda uma mensagem de cariz mais negativo e que usa um emoji pode ser interpretado pela outra como estando a fazer pouco da situação ou tirando alguma da seriedade daquela situação, e pode ter um revés para a percepção daquela mensagem e pode, em algumas situações, levar a que um conflito comece a emergir através da troca de mensagens, enquanto que se for uma mensagem de cariz mais positivo, um emoji pode ser percebido como algo mais positivo, algo mais brincalhão, e até pode favorecer a troca de mensagens e a experiência de afeto mais positivo. Portanto, a psicologia, e neste caso a psicologia das relações interpessoais, é fundamental para compreender diferentes dinâmicas, nomeadamente conflitos. Para finalizar, deixo-lhe aqui esta pergunta que é bastante pertinente para o momento atual que todos vivemos, que é a pandemia Covid-19. Esta afetou as relações interpessoais e toda a dinâmica de funcionamento dos indivíduos, como sabemos. Como podemos melhorar esses relacionamentos? A pandemia teve um impacto, sem dúvida nenhuma, nas relações interpessoais. Por um lado, as pessoas tiveram que repensar a forma como iriam interagir umas com as outras, com o confinamento. Tiveram que repensar as suas interações físicas e passá-las para interações mais virtuais, ou baseadas em tecnologia. Daí o boom do uso do Zoom, do FaceTime, das mensagens, de sites de redes sociais. Portanto, as pessoas tiveram que repensar e tiveram que se ajustar de alguma forma para que continuassem a ter alguma ligação afetiva à sua rede social de suporte, aos seus amigos, à sua família, em contexto de confinamento. E isso já de si alterou as dinâmicas das relações interpessoais. Com esta necessidade de ajuste veio também um acréscimo no esforço que as pessoas tiveram que fazer para manter as suas relações. Portanto, houve um conjunto de fatores que aumentaram o stress, nomeadamente as ameaças causadas pela pandemia, dificuldades financeiras que algumas pessoas possam ter tido, em alguns casos, pessoas que têm relações interpessoais, o facto de estarem a partilhar o mesmo espaço físico com o seu parceiro, quando antes da pandemia isso não era tão visível, ou não era tão recorrente, 24 horas por dia. Portanto, isso pode também ter levado, em alguns casos, um aumento de conflitos, por acrescer, fazendo um acréscimo às dificuldades já sentidas, já causadas pela pandemia. Portanto, as pessoas tiveram que se ajustar, tiveram que repensar a forma de lidar com as outras, tiveram que repensar as suas amizades. No caso
das necessidades mais, portanto, não só afetivas, mas também mais de cariz sexual. No caso das pessoas que têm relações interpessoais e que estavam a confinar com os seus parceiros, em alguns casos estes conflitos prejudicaram o seu desejo sexual e as suas interações sexuais. Há estudos a indicar que pessoas numa relação tenderam a ter menos atividade sexual e a experienciar menos desejo sexual. Mas há também estudos, não é tudo mau, não é mau, aliás, há também estudos a mostrar que, apesar destas dificuldades, alguns casais repensaram as suas intimidades e experimentaram novas coisas na sua intimidade sexual, novas posições, novas formas de atingir prazer, brincar com fantasias sexuais, e estas formas de repensar a intimidade levaram inclusivamente, ou estiveram associadas a um aumento de satisfação sexual, a um maior desejo sexual. Portanto, é uma forma... A pandemia, na realidade, veio exacerbar algumas coisas que no dia-a-dia já se sentiam. O facto de uma relação não ter novidade sexual, na maior parte dos casos, leva a que as pessoas vão perdendo o interesse sexual e vão tendo mais dificuldades na expressão da sua sexualidade. E se não houver uma reinvenção, mesmo em tempos normais, este desejo sexual vai diminuindo com o tempo e vai ficando cada vez menos intenso. Se as pessoas conseguirem fazer esta reinvenção, então o desejo sexual é retrabalhado, é repensado e volta a fazer sentido e volta a promover mais afetividade sexual. Portanto, na pandemia foi a mesma coisa, só que num espaço mais concentrado e acrescendo a outras dificuldades causadas pela pandemia, promovidas pela pandemia. Um dos grandes problemas da pandemia para a afetividade sexual foi no caso das pessoas que não estavam a confinar com o parceiro amoroso e que não tinham uma relação afetiva no momento, uma relação amorosa no momento do confinamento. Portanto, estas pessoas, com a falta de no decréscimo ou na ausência de interações físicas com potenciais parceiros, tiveram mais dificuldade em atingir ou a suprimir as suas necessidades sexuais. Mas mesmo nestes casos, estas pessoas também reinventaram-se e começaram a usar mais sites de encontros. Há estudos nos Estados Unidos a mostrar que houve um exponencial uso de sites de encontros como o Tinder ou como outros sites de encontros virtuais. E as pessoas, durante este último ano, passaram a usar estes sites ou encontros virtuais com outras pessoas, dates virtuais, digamos assim, para substituir os dates que teriam cara a cara se não tivesse havido a pandemia. E são estes dates virtuais, ou a qualidade destes dates virtuais, que depois vai informar se as pessoas querem continuar ou não a interagir com estas pessoas e, eventualmente, a desenvolver uma relação amorosa. Para estas pessoas também, especificamente no campo das necessidades sexuais, também houve um aumento do uso de outras tecnologias, nomeadamente sites de pornografia ou outras formas de satisfazer as suas necessidades sexuais. Portanto, e há inclusivamente alguns estudos a sugerir que estes sites de pornografia foram também usados em conjunto com potenciais parceiros como forma de estabelecer algum tipo de intimidade, ainda que virtual, mas algum tipo de intimidade na ausência de interação física. Portanto, todas as pessoas, de alguma forma, repensaram a sua intimidade, repensaram a sua sexualidade e ajustaram-se. E isto, na realidade, é o que os seres humanos fazem quando confrontados com a necessidade com alguma alteração no seu contexto.
é repensar, olhar para o contexto, ver como é que podem evoluir, como é que se podem adaptar e como é que podem melhorar e tirar partido deste novo contexto para conseguirem atingir os seus objetivos. Algumas pessoas têm mais dificuldade nestas questões, mas isso prende-se com outros fatores que não necessariamente a pandemia, enquanto que outras pessoas tiveram mais facilidade. Mas seja como for, de um modo geral as pessoas trabalharam, digamos assim, para se conseguirem adaptar e para conseguirem tirar o melhor partido de uma situação que é extremamente difícil e que, infelizmente, parece estar a terminar. Mas é importante ficar com esta noção que a pandemia do Covid foi difícil, sim, para as relações interpessoais, mas também trouxe novas formas de repensar os relacionamentos e as interações entre as pessoas. Portanto, teve esta componente negativa, mas também teve uma componente positiva que nós temos que estudar e que temos que perceber como é que pode ser usada no futuro para promover novas formas de interação e, eventualmente, também ajudar a mitigar experiências de isolamento ou de solidão que algumas pessoas sentiram durante a pandemia e que sentem, que já sentiam antes da pandemia. Portanto, como é que nós podemos utilizar melhormente estas novas tecnologias para ajudar algumas pessoas que possam ter mais dificuldades em interações sociais e em relacionamentos interpessoais. Dr. David Rodrigues, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigado e um até sempre. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado.